Bom, que o Arsenal é o favorito ao título de Premier League, acho que isso você já sabe, né? Mas tudo indica que talvez seja mais difícil do que o que eles esperavam, né? No atual momento, o Arsenal tá muito próximo do Manchester City. Mas eu diria que tem uma luz no fim do túnel, cara. Tem uma estratégia e uma formação que Mikel Arteta ainda não tem utilizado tanto, mas que eu acho que é a provável solução pro Arsenal pra ganhar essa temporada. E talvez até conseguir mais do que só uma Premier League. Talvez ele consiga ir até muito mais longe na Champions. Eu vou te explicar essa formação, vou mostrar ela pra vocês e também a gente vai conversar um pouquinho sobre o atual momento do Arsenal. Será que ele irá pipocar e perder o título para o Manchester City de Guardiola? É isso que a gente vai tentar entender aqui também. Tentar entender qual seria a possível solução. Para você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e com certeza o grande favorito ao título dessa temporada é o Arsenal, mas parece que a coisa vai ser mais difícil do que o que pensavam, né? Isso é bem fora do padrão porque o grande disputante dele, teoricamente, seria o Liverpool, né? Mas o Liverpool de Arne Slot atualmente tá num momento bem esquisito, não consegue ter instabilidade nenhuma pra temporada, não demonstra ser um time estável, né, na liga, então é bem difícil que eles consigam pontuar pra isso. Mal estão conseguindo pegar a vaga europeia, né? Estão atrás do Manchester United e Chelsea, que estão vivendo um período meio caótico até, né? Acabaram de trocar de treinador, então você imaginava que seria vida fácil pro Arsenal, e de fato era, cara. O Arsenal vem tropeçando em jogos que não fazem nenhum sentido, cara, em jogos que simplesmente não tem lógica nenhuma por trás. Eles acabam perdendo esses jogos ali vacilando, né? Mikel Arteta, que já tá muito pressionado, não à toa, né? Você espera um título, uma vitória dele nessa temporada, porque claramente as coisas estão mais simples. O tubarão, né? O tubarão azul, que é o Manchester City, não parece um tubarão, né? Parece mais um peixe nadando lentamente. O maior adversário do Arsenal é o próprio Arsenal, né? Tem até aquele meme do cara com a lâmpada indo bater nele mesmo. Aí tá lá, Arsenal, Arsenal, Arsenal. É isso, cara. Não tem o que fazer. O cara com a bike, né? Que ele bota o cano e a bike dele quebra, que é o Arsenal atrapalhando o Arsenal, cara, porque não é possível. Parece atualmente que ele não tá enfrentando um tubarão, um time muito consistente, me parece que ele está pipocando de fato, e a pipocada, a galera zoa bastante, tá começando a acontecer. Se eles perderem essa temporada, vai ser papo de demissão pra esse treinador, cara. Mas eu diria que existe uma solução, e ela começa dentro do elenco, cara. Atualmente, o Arsenal tem um elenco extremamente consistente e balanceado. O elenco titular pro elenco reserva não está em nível tão diferente. O reserva não deixa a desejar. Mesmo quando há um desnível grande entre os jogadores, é muito porque um jogador tem uma qualidade muito extra classe que outro jogador não consegue apresentar, mas o outro jogador reserva, ele também tem bom nível. Se olhar pro campo inteiro, tá desse jeito, cara, titular e reserva. A gente vê um Luiz Skelly que a galera veio brigar comigo falando que ele deveria ser o titular, mas é óbvio que Calafiori tem mais qualidade que ele, cara, um jogador melhor, um jogador mais pronto. Só que o Luiz Skelly não deixa de ser um jogador incrível. O próprio treinador da Inglaterra tava escolhendo ele o tempo inteiro. É um moleque que surgiu que ele é impressionante, cara. Ele vai fazer parte da Inglaterra no futuro, pode ter certeza disso. O moleque é muito bom mesmo, incrivelmente talentoso, sabe fazer um monte de coisa em campo, né? É um lateral invertido, pode ser um lateral mais agressivo também, né? Ser um lateral de sobreposição em alguns momentos. Então é um moleque assim, completaço. Ele só não tem espaço porque o elenco é muito bom. A gente tem o tal do Nwaneri que foi emprestado agora pro Marselha, que o moleque é um absurdo também, cara. Ele é muito talentoso e simplesmente ele é insano, cara. Claramente a liga não é um grande problema pra ele. Falta experiência, falta casca, falta ele aprender conceitos básicos. Então é um elenco que a opção número 3, a opção número 4, às vezes tem muita qualidade, cara. Tem o Max Daumann agora surgindo, absurdo, de muita qualidade também, que é a quarta opção da ponta direita. É o nível onde a coisa chegou, ok? Então o Arsenal realmente tem um elenco incrível, tem um elencaço e tem poder aqui pra fazer um monte de coisa, um monte de formação, jogar de jeitos diferentes. É um elenco muito completo pra isso. Então eu quero que isso fique claro pra vocês. Eu quero que isso entre na cabeça de vocês e que ele faça parte dela a partir de agora. Que o Arsenal não tem limitações, tem um elenco muito poderoso, você bate o olho e você consegue entender que tem qualidade suficiente pra ser campeão. E sem ter um craque de fato, né? Não tem um craque ali pra definir o jogo, não tem nenhum Kylian Mbappé, mas muitas das vezes é melhor você ter um elenco balanceado do que um craque. O PSG acabou de provar isso, ok? É melhor você ter um balanceamento dentro do elenco do que qualquer outra coisa. O que a gente nota do Arsenal é um time muito consistente, uma das melhores defesas do futebol europeu, fez uma campanha incrível dentro da Champions, né? Ficou em primeiro lugar, não perdeu nenhum jogo. É um time bom, é um time de qualidade, mas a Premier League, ela é um desafio muito grande. Então, mesmo que você tenha muita qualidade, a Premier League é muito desafiadora. Então você vai enfrentar vários tipos de futebol diferentes, estratégias diferentes, desde times extremamente retrancados, desde times que também são da parte de baixo da tabela, e eles não vão conseguir fazer uma retranca e vão jogar com futebol propositivo, mesmo estão lá embaixo, tentando jogar com bola no pé e tentando fazer o jogo deles. Então, são partidas difíceis que ele vai enfrentar, cara. Adversários muito complicados. Eu aqui no canal, inclusive, falei, né, sobre a questão do fim do Big Six, né, onde eu conversei nesse vídeo falando exatamente sobre isso, cara, sobre
O fato do Big Six tá muito ameaçado porque tem muito time bom surgindo, cara. Por exemplo, quando você olha pros tropeços que o Arsenal deu, cara. O Arsenal empata com o Liverpool, o Arsenal perdeu pro Aston Villa, o Arsenal perdeu pro Manchester United, o Arsenal empatou com o Forest, o Arsenal teve dificuldade contra o Brentford, empatou também. Então você vê um Arsenal tropeçando nesse tipo de jogo. E eu acho que isso deixa claro os padrões, né? O Sunderland também conseguiu tirar o empate do Arsenal. No que o Arsenal, então, está tropeçando, cara? O Arsenal tá com dificuldade em dois aspectos. O primeiro deles é quebrar a retranca, lidar com uma boa retranca e, principalmente, não tomar gols dessa retranca. Porque o Arsenal, quando ele sobe a linha para atacar, onde ele fica mais exposto, ou até mesmo quando começam a propor caos dentro da super organização de um futebol guardiolista, ele não consegue controlar o jogo e aí começa realmente a falhar, cara. Eu acho que esse é o maior problema, a falta de poder ofensivo em jogos grandes e a falta de poder ofensivo contra adversários muito fechados. O jogo fica muito parado naquela de ficar girando bola, sem muita objetividade. E aí é um caso que você vê que a grande solução muitas das vezes pode ser até uma bola parada, onde você tem que propor um pouco de caos, um pouco de rock and roll. Talvez falte um pouco disso. Talvez a Arteta demore muito pra propor o rock and roll dentro da partida, demora demais. Ele precisa dessa pegada mais forte. Ele precisa talvez de um futebol mais sujo, né? Enfim, cara, eu acredito que a solução tá muito nessa casa. Quando a gente olha para as formações que ele usou essa temporada, em outras até, né? Vou trazer tudo isso aqui. A gente vê três padrões que são interessantes: 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. A formação mais utilizada dele, que consiste em você ter um primeiro volante defensivo e dois CMs que viram AM na fase de ataque e que jogam em uma função dupla, e muitas das vezes esse CM/AM joga de maneira bastante defensiva para manter equilíbrio de campo, porque a defesa é muito importante. Então o Arsenal joga desse jeito como a formação principal. Uma formação muito legal, muito criativa, tem um jogo ofensivo que é imprevisível e tudo mais, funciona muito bem. Só que quando você precisa de mais poder de fogo, essa formação falha. E muitas das vezes a escolha dele é trazer no final de uma partida um Eberechi Eze, por exemplo, nessa temporada, para fazer um 4-2-3-1, tentar atacar com mais jogadores. Eu já vi a Arteta colocar um monte de atacante em campo para fechar uma partida e tentar trazer um gol que tava faltando, né? Jogar às vezes com 6 atacantes em campo e preencher o meio de campo de atacante e o time ficar completamente exposto, mas tentar o gol até o fim. Eu já vi ele fazendo isso e não funciona muito bem, né? Eu acho que tem outra coisa que acaba funcionando melhor, que é o 4-4-2. E aqui a gente começa a falar sobre a formação mágica. Não é bem o 4-4-2 que ele utiliza às vezes, mas é um 4-4-2 que ele traz no final das partidas às vezes, né? Quando ele tá precisando de um gol, às vezes ele põe dois centroavantes ali, ou até mesmo você vê um Mikel Merino que entra ali no final do jogo, não como volante, com mais um atacante ali, mais um cara pra cabecear uma bola, pra aparecer como elemento surpresa ali como um camisa 9. Então ele utiliza essa formação de vez em quando. E pra mim é onde mora o erro, porque o 4-4-2 dele é muito poderoso. Essa formação começou a surgir ali quando Martin Odegaard, que é um jogador fundamental pro jogo cerebral do meio de campo, se lesionou. A partir dessa lesão, ele que não tinha jogador suficiente pra fazer a formação, utilizou um 4-4-2 durante um período há um tempo atrás. A utilização dessa formação fez com que o time ficasse mais direto ao ponto, trabalhando menos a bola e sendo um pouco mais objetivo. Mas tem uma coisa que o 4-4-2 dele fez, pelo menos eu perceber, é principalmente o ataque móvel. É uma coisa que eu quero que vocês entendam. Quando ele utiliza o 4-4-2, muitas das vezes, no final das partidas, e também quando ele utiliza o 4-4-2, no passado, era um 4-4-2 direto que funcionava de uma maneira muito simples. Quando ele cria esse 4-4-2, quando rola a lesão de Odegaard, é completamente diferente. O que ele tem feito nessa temporada é usar Eze no lugar de Odegaard no meio de campo, mudar a formação para 4-2-3-1 para comportar Eze, o que pra mim funciona um pouco melhor. É até legal e Eze muitas das vezes parece um segundo atacante. É ali que o Arsenal brilha, fazendo com que esse 4-2-3-1 pareça às vezes até um 4-4-2. E aqui é onde mora todo esse show aqui do vídeo. Porque quando ele criou esse 4-4-2 após a lesão de Odegaard, o time era diferente. Não é um 4-4-2 normal. É um 4-4-2 que lembra mais um 4-2-4. Talvez você lembre de vários treinadores portugueses e talvez até Felipe Luís do Flamengo, né? Vocês já viram ele utilizando dois centroavantes ali, né? Naquele ataque. Não é tão igual, mas é parecido. Qual que é a proposta aqui? Muitas das vezes ele utilizava Havertz e o Trossard juntos ali naquela dupla de ataque pela falta de jogador. E era um ataque móvel. Então as quatro figuras de ataque eles se movimentavam um entre o outro e ficavam trocando de posição, fazendo com que o ponta, que normalmente não vai pisar tão perto do gol ali e não vai ser priorizado pro passe direto, pise perto do gol. E também que esse 9 que tá ali naquela direção consiga se movimentar pelos lados do campo e virar meio que um ponta. E aqui você vai entender por que essa formação ela é tão poderosa. Quando você olha para as contratações que foram feitas, como por exemplo um Gyökeres, que é muito bom nos lados do campo, você começa a entender que essa formação ela tem um poder muito maior do que o que parece. Porque um Gyökeres, ele pode criar um volume muito grande como um ponta mesmo, um ponta esquerda. Ele pode fazer esse papel. E isso daria possibilidade para um jogador que vem para matar a jogada em velocidade, como um Martinelli, que apresentou esse padrão durante toda a temporada, o brasileiro Gabriel Martinelli, que tem tanta qualidade, né, na finalização muitas das vezes, ou até mesmo o Leandro Trossard, que muitas das vezes é um misto de 9 com 10 e com ponta, né? Ele
consegue fazer esse tipo de coisa. Ou seja, o que eu estou propondo aqui é um Arsenal com um 4-4-2 móvel que surpreende o adversário. Aquela formação que ele utilizou quando rolou a lesão de Odegaard no ano passado, que venha como a principal. No fim das partidas, ele tem utilizado ela, eu volto a falar, exatamente desse jeito. Ele tem que começar a priorizar essa formação. E agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado com essa formação e tentar explicar ela de uma maneira mais interessante. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Tem a opção de hype também na aba de comentários no smartphone. E também, se você quiser ajudar o canal de outra maneira, você tem a opção de seja membro agora ativa, você pode ajudar o canal com um valor irrisório e é uma fórmula a mais que você tem aqui, né, de contribuir com o canal. Enfim, agora vamos lá. Lembra vocês que não tem nenhum contratado aqui, isso aqui não é um montando elenco, é mais eu falando sobre o elenco do Arsenal, pra quem confundir as duas séries, não é a mesma coisa. Bom, a primeira questão que a gente tem aqui quando a gente olha pra esse 4-4-2 é a mudança dos padrões. O time deixa de circular tanta bola pra ficar mais físico e mais poderoso nessa parte, né, mais focado na parte física. E isso faz com que o jogador roube mais bola, isso faz com que o jogador queira posições melhores ali pra poder fazer o jogo acontecer, ok? É uma formação muito legal e eu volto a falar que no fim das partidas, quando ele quer buscar o resultado, ele usa ela. Por que você já não começa com ela? E no fim do jogo você muda pra um jogador mais criativo, pra um 4-3-3 pra criar mais volume, né? Eu acho que poderia ser um lado um pouco diferente de encarar a coisa. Mas vamos entender essa formação aqui. No gol a gente tem David Raya e Kepa e modificados, os dois goleiros principais ali. Ambos estão em nível bom, eu gosto dos jogos de Kepa, não é ruim não. Tá se saindo muito bem como segundo goleiro. E Raya também é um goleiro de muita qualidade, principalmente na distribuição de bola, né? Que eu acho que é onde você tem a especialidade dele. Na zaga pela direita nós temos Saliba e Mosquera em modificados, Gabriel Magalhães e Nkapie. A zaga não tem muita modificação, ela vai atuar quase como sempre atuou, sem muitas mudanças. Já nas laterais a gente tem a primeira mudança, cara. Na lateral direita nós temos Timber e Ben White. Na lateral esquerda nós temos Calafiori e Luiz Skelly. Na lateral a gente tem uma mudança bem simples de entender. O lateral normalmente sobe bastante com a linha e ele tem participações ofensivas o tempo inteiro, cria bastante volume, às vezes até aparece na cara do gol. Nessa formação isso acontecia muito menos. O lateral tá dando bem mais cobertura do que necessariamente participando do ataque. Então você vai ver esses laterais dando cobertura pro campo, no máximo fazendo um cruzamento. É um lateral que é quase um zagueiro também, né? De fato eles são laterais que são laterais e zagueiros, mas ele vai trabalhar de uma maneira muito mais defensiva, muito mais criativa pra criar volume pro time. Tem passe de qualidade aqui na zaga inteira e na lateral pra fazer isso acontecer. O brilho vai ficar nos meias e nos atacantes, né? Nós temos uma mudança aqui. A dupla de volância sim trabalha junta, mas em um momento mais ofensivo do campo, o segundo volante tem liberdade pra poder participar um pouco mais do ataque. É claro que quando a gente olha pros volantes aqui, a gente vê uma grande mudança, né? Nós temos o Bimendi e o Norgard como primeiro volante e Declan Rice e Odegaard como segundos volantes. Atualmente não é assim que funciona, mas eu faria a montagem assim. E basicamente, Odegaard seria realmente um volante. Ele vai ter uma participação defensiva e uma participação mais intensa fisicamente pro campo, por isso ele não seria titular, porque você precisa de pressão, você precisa de mais intensidade física, ele não entrega isso. Sendo assim, ele seria um jogador utilizado pro final da partida, pra mudar a formação pra um 4-3-3, ou até mesmo entrar pra dar um passe a mais ali, quando enfrenta um time retrancado, né? Você poder começar o jogo com o Zubimendi e Odegaard, sacrificando um pouco do poder defensivo e pressão, mas mantendo mais poder criativo, né? Nesse tipo de cenário. Poderia ser também um Declan Rice e Odegaard. São possibilidades também que são interessantes. Eu diria que, considerando criatividade e passe, talvez o Zubimendi e Odegaard seja mais interessante, né? Considerando poder de fogo, aí Rice talvez seja melhor pra fazer gols. São fórmulas que você tem de pensar aí na partida. Mas em resumo, cara, nós temos aqui um Zubimendi e um Norgard que vão trazer a segurança defensiva, vão ser figura principal. Eles participam bastante da defesa, mas principalmente pelo meio de campo, na circulação de bola, ok? É uma figura que tem muito trabalho nessa parte, mas também tem que manter o equilíbrio defensivo, então vai ter que ter um bom posicionamento. O segundo volante também trabalha bastante defensivamente, mas é um cara mais livre pra poder roubar uma bola, pra poder ir atrás dela e também em alguns momentos subir um pouco mais em campo, por isso, né, a escolha desses dois jogadores. Na ponta direita nós temos Saka e Madueke, que são bons pra caramba, inclusive Madueke tá desafiando muito Saka essa temporada, até porque Saka tá jogando bem abaixo da expectativa, né, a temporada dele não é muito boa, e Madueke tem sido até um pouco melhor, pra ser bastante sincero com vocês, se ele fosse titular, talvez a coisa estaria até melhor. Temos aqui Trossard e Gabriel Martinelli na esquerda, também são bons jogadores, ok, ambos nível parecido, eu prefiro o Trossard como titular. Martinelli é muito bom vindo do banco, eu acho ele uma excelente reserva, quando ele vem do banco ali, que nem um monstro ali, correndo igual um doido, é um negócio lindo no final da partida. A chance dele marcar um gol parece até maior, porque como ele vem sem cansaço, né, com 100% do poder físico dele, pra enfrentar um marcador que tá cansado, é muito melhor, cara. Você vê Martinelli brilhando bastante nisso. Hoje ele é um reserva de luxo, hoje ele é um reserva especial, um super sub, né, basicamente é isso. E Trossard traz consistência e tudo mais, e é melhor nesse tipo de jogo, porque Trossard tem uma associação melhor ao ataque, ele é bem mais atacante, ele tem muito mais noção de atacante do que Martinelli, né? Martinelli é mais o cara que se aciona em velocidade perto do gol, não é ruim como atacante, também sabe atacar espaço, mas Trossard é melhor ainda. Trossard tem muito mais noção do que fazer. Inclusive, Trossard pode ser utilizado de 9 também e usar Martinelli
Fred e Trossard. Em um cenário que você não esteja disponível com esses jogadores que eu coloquei no ataque. Aí nós temos a dupla de camisa 9 aqui, cara, que vão ter um trabalho bem diferente do padrão, mas eu acho que ambos se beneficiam bem desse trabalho em específico. Nós temos aqui pela esquerda, como um centroavante pela esquerda, Gyökeres e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, todo mundo sabe, falso 9, gosta de jogar se movendo em campo, é muito bom com dupla de ataque, ok? Não tem nenhum problema com isso. Gyökeres vai se beneficiar de estar pisando um pouco mais na ponta. E nós temos Havertz e Mikel Merino como os centroavantes ali também pela direita do campo. Aqui a gente tem um detalhe muito importante, que eu falo de Merino, né? Muita gente acha que Merino é um jogador incrível e tudo mais, como 9, e não é. A primeira questão que eu te trago aqui pra mesa é que quando ele joga de volante, ele consegue marcar a quantidade de gol bem significativa. Então ele é um volante que consegue aparecer como 9 ali, como elemento surpresa, e acaba brilhando nisso. Então não tem tanta diferença ele tá de 9 e de volante. A segunda coisa que eu trago pra vocês é que, apesar dele ser muito bom e a finalização com os pés e com a cabeça ser brilhante, ele não tem cacoete de 9. Não é à toa que a seleção da Espanha não utiliza ele de 9. Quem é utilizado é Oyarzabal. Um excelente finalizador, um excelente batedor de pênalti, e ele é utilizado como 9. E Merino não é 9, mesmo a Espanha precisando de um 9, não porque eles são malucos ou algo do tipo, mas sim porque Merino é melhor de volante, ok? É uma coisa que é engraçada de eu ter que falar, mas é a verdade, cara. O cacoete de Merino de 9 é fraco, ele não é tão bom. Inclusive, quando eu vejo o torcedor do Arsenal falando ali que, nossa, Mikel Merino é muito bom de 9 e tudo mais, bem melhor que as opções que tem, eu discordo completamente. Porque Merino, ele é bom de 9 finalizando, mas o posicionamento, muitas das vezes, e também o jeito que ele encara o campo, não é muito legal. Às vezes parece que nem tem 9. Ele tá muito baixo em campo, não oferece muita disputa pra marcação. Ele é mais um cara de elemento surpresa, ou seja, um cara que fica um pouco pra trás e aparece como elemento surpresa. Ou seja, pra uma dupla de ataque, se ele puder ficar dropado pra ter um 9 mais perto do gol, é maravilhoso pra ele. A associação no ataque também é muito boa. Ele parece mais um segundo atacante, um meio atacante com presença de área, que é um negócio meio raro, mas Nick Valtemade, que atualmente é do Newcastle, ele é meio que isso, né? No início da carreira dele, ele era basicamente isso aí, cara. Um cara que tinha presença de área, sendo meio que um segundo atacante, depois ele vai mudando ali, né? Ele pode virar 9 no futuro. Eu não tô dizendo que ele não pode, mas hoje dá pra perceber a diferença. Tem diferença entre Gyökeres, Gabriel Jesus e Havertz pra Merino? Sim, a marcação fica muito mais incomodada com esses três jogadores. O que mais incomoda a linha de marcação é Gyökeres. O que tem melhor equilíbrio entre incomodar a linha de marcação, trazer presença de área e se posicionar bem é Havertz. Havertz é o melhor 9 do Arsenal por causa disso. Agora, quem tem a melhor finalização dessa galera aqui que eu coloquei? Mikel Merino, por incrível que pareça, e aqui é onde mora toda essa confusão, né, e a resposta dela. Então sim, se você acha Mikel Merino melhor que os outros, você não tá errado, ele finaliza melhor mesmo. Agora, ele tem suas questões, tem ônus e bônus. Eu quero deixar isso bem claro. E sim, tem diferença se você manja do que o camisa 9 faz, dá pra perceber claramente que Merino não oferece muita disputa pra linha de marcação. Acaba que a galera fica muito livre ali, né? Às vezes acaba até esquecendo que ele tá ali, daqui a pouco ele aparece lá e faz um gol. É muito legal quando ele faz isso. É especial, é diferente e não é o que você quer. Inclusive em jogos muito difíceis pode ser que isso se torne algo muito ruim pro Arsenal. Enfim, agora eu vou mostrar um pouco da formação. Como é que ela funciona? A linha de 4 fica mais fixa que o normal. Volto a falar que o lateral sobe um pouco menos. O primeiro volante tem que ter uma disciplina maior de posicionamento, então dá pra dizer que ele fica um pouco mais pra trás do segundo volante, que vai caçar um pouco mais a bola. Todo mundo caça a bola igual um maluco e tenta fazer uma jogada mais rápida, em velocidade, tabelas e um jogo mais criativo. Você consegue perceber um Saka brilhando bem mais nesse jogo quando rolou do que o normal, porque ele tem mais liberdade pra poder fazer coisas em campo. O Madueke também beneficiaria bastante disso. E aí você tem a associação desse centroavante pela esquerda com o ponta pela esquerda e a associação do nosso querido centroavante pela direita com o ponta pela direita, e basicamente funciona assim. Podendo rolar um drop aqui e Saka sair na cara do gol, o Madueke, e simplesmente surpreender a linha de marcação que não tá esperando por isso, ou até mesmo, né, rolar a questão dos dois trocarem de posição aqui, os dois camisas 9, e surpreender toda a linha de marcação, ok? É algo que também pode acabar acontecendo. Eu quero deixar isso bem claro aqui pra vocês. E aí também tem a associação da esquerda com a esquerda, mas volto a falar que o ponta e o 9 são surpreendentes. O elemento surpresa é esse cara que pode virar meio atacante com a linha muito alta, e aí você teria um Declan Rice e um Odegaard perto da marca do gol, chutando de fora da área. Você sabe que os dois é bom nisso, hein? Você conhece, você sabe que os dois metem a bola no canto do gol, então você tira o melhor dos dois mundos, cara. A diferença é que você vai perder corpo no meio de campo, você vai perder circulação de bola, você vai perder controle da partida. E com toda sinceridade, abra mão do controle, cara. Para de controlar o jogo e empatar. Para de controlar o jogo e perder. Ganhe o jogo sem ter tanto controle. Você não vai evitar o caos. O time do Sunderland vai fazer um gol de latereio em você. Faça 3 antes dele fazer o gol de latereio. Ataque com força. E sabe qual é a melhor parte disso aqui? Cruzamento e bola enfiada em velocidade. Porque você tem 4 caras pra poder enfiar a bola em velocidade e finalizar a bola. E você ainda tem o cruzamento com 2 de 9 pra poder cabecear a bola. Sendo o Merino um especialista em vir do nada e aparecer como elemento surpresa cabeceando a bola no canto do gol. Você começou a entender o poder dessa formação? Se Mikel Arteta utilizar essa formação, cara, ele pode ganhar a temporada. Essa é literalmente a formação que deveria ser o principal e o foco pra fulminar o começo da partida, pra destruir o adversário, cara. E se não arrumar a solução, vem com o Odegaard do banco e mete ele ali e começa a rodar a bola igual um
maluco ali e tentar enfiar a bola com a criatividade dele. Usa um Eze, que vocês não estão vendo aqui, como elemento surpresa também. Pode entrar de 9 na esquerda, na direita, pode entrar na ponta esquerda, pode virar um 4-2-3-1 com Eze aqui perto do gol se for a solução. Só que eu acho que essa formação, cara, é muito mais interessante do que o que ele tá fazendo hoje. Não só o que ele tá fazendo hoje é manjado, como também falta essa velocidade, esse jogo mais imprevisível. O Arsenal dá muito na cara do que o que ele quer fazer. Só que com essa formação não tem como ser previsível, cara. E, cara, eu lembro na época quando ele começou a utilizar, eu achei uma maluquice. E depois de um tempo eu fiquei maravilhado com essa formação, cara. O Arsenal parecia muito melhor. Eu acho que essa formação realmente tem um futuro brilhante pela frente. Eu volto a falar, no fim das partidas ele coloca às vezes dois caras ali pra cabecear a bola e tudo mais, como ter dois camisas 9. Ele poderia começar assim, bem mais fulminante, bem mais ofensivo. Eu não acho que ele vai tomar um gol, porque ele tem uma linha de defesa incrível, tem volantes incríveis. Eu acho que ele vai, inclusive, oprimir o cara e surpreender ele. Pode ser exatamente que o uso dessa formação faça ele ganhar a temporada. E sobre lesionados, né? Eu sei que Mirino tá lesionado e tudo mais. Poderia ser um Eze aqui, facilmente. Ou outro jogador adaptado. E também, a gente tem outros jogadores lesionados. Não tô contando com eles. Eles vão voltar. Hoje já dá pra fazer dupla com Gyökeres e Gabriel Jesus, ok? Não tem nenhum problema de utilizar os dois. É só isso, ok? Eu acho que é importante que a longo prazo ele utilize essa formação se ele quiser ser campeão. Só queria trazer esse lado aqui e eu volto a falar, cara, só precisa de coragem. E ele vai precisar dessa coragem se ele quiser ser campeão. Pode ser que ele não faça isso no Arsenal, mas no resto da carreira dele, ele vai precisar da coragem pra utilizar formações diferentes e pra arriscar. Porque hoje não dá mais pra ficar tão perto do Manchester City se ele quiser ser campeão. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Quem quiser ajudar o vídeo aí, achou a ideia inteligente, achou maneiro o que eu trouxe aqui, pode contribuir de diversas formas, inclusive com Seja Membro, que seria a fórmula mais interessante. Mas só o seu like e o seu comentário com adições ao que eu falei aqui já seria interessante também, ok? Quero ver a opinião de vocês. É isso, rapaziada. O vídeo tá chegando no fim. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.